Terceira parte do consultório, seja de novo bem-vindo. Continuamos a abordar assuntos que dizem respeito à sua saúde e bem-estar e já sabe que pode ligar a qualquer momento para fazer a sua pergunta. Nesta última hora vamos falar sobre visão dupla, portanto pode fazer questões ao nosso convidado, Dr. Paulo Freitas Costa, médico oftalmologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco. Vou recordar mais uma vez o número de telefone para o qual deve ligar, 22508-3297, 22508-3297, ou se preferir, pode enviar uma mensagem, um texto escrito para o endereço consultório@portocanal.pt. Sr. Doutor, muito obrigada por estar aqui connosco. Vamos falar de visão dupla ou diplopia. O que é? Exatamente. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pelo convite e a oportunidade de cá estar e cumprimentar toda a gente lá em casa. Diplopia. Portanto, a diplopia é mesmo isso, é visão dupla. Portanto, ver a dobrar. Ok? E, portanto, a visão dupla resulta de um problema que pode ter várias causas, não é? Neurológico, pode ter sido um traumatismo, mas basicamente a consequência para a visão dupla é um não alinhamento correto entre os dois eixos visuais. Portanto, nós temos dois olhos, temos visão tridimensional, temos uma visão de profundidade e que isso resulta, portanto, a nossa visão binocular, a capacidade de nós percebermos que determinado ponto está atrás e admirar, por exemplo, uma paisagem com a noção do posicionamento correto de determinado objeto relativamente a outro, isso implica um alinhamento perfeito de duas imagens que são captadas por dois órgãos diferentes. Portanto, o olho direito capta uma imagem, o olho esquerdo capta outra imagem, os eixos visuais estão perfeitamente alinhados e compete ao cérebro aprender a juntar aquelas duas imagens, portanto, a fazer a fusão. E nós nascemos com os dois eixos alinhados, não é? E, portanto, aprendemos a ver assim. Se, por algum motivo, vamos falar quais esses motivos, mas se nós temos um desalinhamento, seja horizontal, não é? Seja vertical, ou às vezes também chamado torsional, seja que os dois olhos não estão alinhados, a olhar na mesma direção, nós vamos ter uma visão dupla. Porque um olho, podemos dizer que aponta numa direção e o outro olho aponta noutra direção. Portanto, mas isto acontece de forma repentina ou é gradual? Sim, portanto, a visão dupla, quando um paciente, um doente que tem esse sintoma, é porque não o tinha antes. E normalmente há um momento em que ele acontece. A percepção até pode não ser tão fácil. Às vezes o doente até, num contexto de urgência, por exemplo, é uma queixa que acontece, né? Que traz o doente ao nosso serviço de urgência, às vezes não se queixa diretamente: doutor, eu estou a ver duas imagens. Normalmente, às vezes não se queixa disso. Às vezes tem que estar atento a determinadas pistas e no exame clínico, porque senão até podemos deixar passar um pequeno estrabismo que esteticamente não é muito perceptível na cara da pessoa, não é? Às vezes a queixa até pode ser fadiga ocular. Eu, por exemplo, porque há estrabismos que podem ser só em determinada posição. Por exemplo, ou quando olha para a direita, ou quando está a olhar para perto, ou quando está mais a conduzir a olhar para longe e, portanto, às vezes a queixa poderá ser: eu tenho dificuldade a descer escadas, por exemplo, quando tenho que olhar para baixo. Ou eu não consigo ler. E às vezes, se for um paciente que tenha, por exemplo, 40, 50 anos, nós podemos até, essa queixa pode se confundir com a simples presbiopia da idade, a nossa necessidade de usar óculos para ler. Portanto, às vezes a queixa pode não ser diretamente estar a ver duplo, uma diplopia, não é? Mas esta imagem, para tentar explicar lá para casa e para eu perceber também, esta imagem que vemos duplicada pode ser, por exemplo, esta caneta aqui ou de lado. Sim. Há várias formas de ver duplicada? Até há uma diplopia, que nós chamamos de diplopia fisiológica, que todos nós até podemos nos aperceber dela em casa. Que é, por exemplo, eu se tiver um ponto muito perto e o ponto que está lá ao fundo, atrás do meu dedo, lá ao fundo, se eu encarar aquele monitor, eu vejo duas imagens. Se estiver a encarar este dedo, lá ao fundo eu vejo dois ecrãs. Isso é chamada diplopia fisiológica, porque eu não consigo estar a focar nos dois pontos ao mesmo tempo. E o mesmo acontece se eu puser, por exemplo, um alfinete, ou lá está essa caneta com uma ponta e tiver a encarar o que está lá ao fundo, também consigo ver duas canetas. Pronto. Isso é para as pessoas conseguirem perceber o que é ver duplo, não é? Mas lá está. Dependendo, se os eixos visuais estão desalinhados horizontalmente, portanto, o olho esquerdo, por exemplo, está direito e o olho direito tem um desvio para o nariz. Portanto, a pessoa verá uma imagem, uma que será considerada a verdadeira, não é? E a outra colocada lateralmente, não é? Para este lado direito. Apesar do olho estar cruzado, a imagem é vista não cruzada. Bom,
E o mesmo assim, pronto, se o olho estiver desalinhado, se o olho estiver para fora, a pessoa verá a imagem do outro lado. Também, o desalinhamento também pode ser chamado vertical, não é? Portanto, o olho olhar para cima ou olhar para baixo. Portanto, isso uma pessoa percebe sempre uma imagem, vê uma televisão e vê outra televisão mais acima e para o lado, ou mais ao lado. Às vezes, o estrabismo, quando nós chamamos de pequeno ângulo, de muito pequeno ângulo, pode dar só uma espécie, um desvio pequenininho, um desvio pequeno. E às vezes a pessoa diz, eu vejo desfocado. Por isso é que às vezes a pessoa, no início, quando às vezes o desvio é variável, que há algumas doenças neuromusculares em que o desvio até é variável ao longo do dia. São de difícil diagnóstico, por exemplo, uma miastenia gravis, não é? Em que a pessoa, de manhã, pode estar com os olhos alinhados e ao final do dia pode estar com... Então a pessoa às vezes até tem dificuldade em interpretar aquilo que está a sentir e em transmitir essa queixa. Claro que sim. É difícil depois chegar a um diagnóstico, não é? Mas pela vossa experiência, assim, conseguem perceber. Há diagnósticos mais fáceis e mais difíceis, não é? Mas, por exemplo, aquele doente que mais frequentemente recorre no contexto de urgência com a queixa de diplopia, normalmente já será um paciente, por exemplo, 50 e poucos anos, 60, com alguns fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, dislipidemia, e que, portanto, é um doente que tem maior fator de risco para eventos isquémicos, por exemplo, um AVC isquémico. E a maior parte, portanto, a fatia maior de diplopias de causa do adulto, felizmente, são estes pequenos eventos isquémicos que são pequenos, ou seja, não chegam a fazer um AVC com outros sintomas neurológicos. A única queixa que traz o doente é uma diplopia. Nós vamos fazer um exame de imagem, fazemos normalmente um ataque no contexto de urgência e depois, em alguns casos, podemos fazer uma ressonância magnética e até nem vamos encontrar nada. Nós sabemos que aquilo foi um pequeno evento isquémico, é como se fosse uma espécie de um sinal de alerta, que aqueles fatores de risco podem até fazer uma coisa diferente, não é? Muitas vezes, esses eventos isquémicos ligeiros são reversíveis, ou seja, aquele doente vamos vigiá-lo sem grande tratamento muitas vezes, a não ser o conforto de ter que estar a ocluir um olho porque está a via dupla e não consegue, quer dizer, funcionar. Claro. Mas normalmente até aos 6 meses, por exemplo, a maior parte deles reverte. Muito bem. Claro que depois podemos ter causas piores, não é? Normalmente causas como, por exemplo, doenças desmielinizantes, como uma esclerose múltipla ou outras, ou então... Essas são as principais causas? São algumas das causas. Traumatismos, não é? Por exemplo, uma pessoa que tenha um acidente de viação e que teve um traumatismo crânioencefálico e que pela hemorragia intracraniana ou só pelo simples abanar com algumas fraturas ósseas, que nem precisam de ser fraturas à volta do olho, podem ser algumas fraturas ósseas que vão lesar o nervo que faz mexer o músculo do olho, não é? Pronto, essas lesões, muitas delas, lá está, se for um pequeno abanar do nervo, em que ele fica meio, digamos assim, acerapantado, ele pode recuperar, mas se houver secção do nervo, por exemplo, claro, aí já é. Mas muitas vezes, nesses casos, nós temos outros sintomas neurológicos associados, não é? Ou então, lesões ocupadoras de espaço, por exemplo, tumores, não é? Nós podemos ter neoplasias intracranianas, que pelo efeito de espaço que não deviam lá estar, vão comprimindo não só o nervo que nos interessa para a diplopia, mas também outras estruturas do sistema nervoso central, do encéfalo. Portanto, esse paciente pode, ao longo dos últimos meses, já ir demonstrando outros sinais neurológicos que às vezes até podem ser, quer dizer, tão subtis como alterações do comportamento que uma pessoa às vezes nem vai valorizando, ou podem ser mais graves, não é? Portanto, o sintoma inicial até ser uma diplopia. Não é o mais frequente, portanto, o mais frequente são até coisas benignas. Quais são as piores consequências, portanto, se uma pessoa não tratar isto atempadamente? As consequências aqui, era aquilo que nós estávamos a falar inicialmente, antes de iniciar o programa, é que temos que distinguir as crianças dos adultos. Portanto, uma criança, e dependendo da idade da criança, portanto, uma criança está a desenvolver o seu sistema nervoso central, portanto, o cérebro, quem capta a imagem é o olho, mas quem vê, quem forma a imagem é o cérebro. E o cérebro, para ver, ele precisa de ser ensinado, portanto, a visão é uma aprendizagem. E para isso, a criança precisa não pode ter estrabismo, para poder ver bem com um olho e ver bem com o outro. Porquê?
se uma criança tiver, já falamos nisto nos programas, mas se uma criança tiver o eixo desalinhado, como o seu sistema nervoso central ainda está em desenvolvimento, a criança vai ficar com aquilo que as pessoas conhecem como um olho preguiçoso, porque o cérebro de uma criança de 2 anos tem a capacidade de, ok, este olho está desviado e eu não quero ver duplo, vou desligar a imagem deste olho. Portanto, só desenvolvo a imagem do olho esquerdo. O tal chamado olho preguiçoso, portanto, não é? a tal ambliopia, que é o que as pessoas conhecem como olho preguiçoso. Mas, portanto, uma criança que não é comum, mas algumas crianças têm a capacidade de perceber, ou às vezes não se queixam, também não verbalizam, mas Sim. às vezes os pais estão a dizer, ele passou a tapar mais um olho. Porque a criança não vai dizer, olha, eu estou a ver duplo. Uma criança de 3 anos normalmente não diz isto, mas às vezes, quando aquilo não tinha e passou a ter, às vezes a criança começa a tapar o olho. Ou então, outra alteração é, se às vezes o desvio é mais para um lado ou é mais para o outro, por exemplo, imaginemos que o desvio é mais para quando a pessoa olha para a esquerda ou a criança olha para a esquerda. Então a criança às vezes faz assim, roda a cabeça para a esquerda e começa a olhar assim, encara-nos assim. Portanto, uma posição anormal da cabeça que não existia e que passou a existir pode resultar, por exemplo, de uma paralisia de um nervo naquela criança ou então o miúdo começar a tapar assim. Não é? Às vezes as miúdas até podem começar a ter, estas mais velhas, não é? Mas podem começar a pentear o cabelo para um lado, por exemplo. Que é para, ou seja, não verbalizam, mas há sinais. Não é? Mas isto, lá está. A criança que se queixa de diplopia é diferente de uma criança que tem um estrabismo normal, entre aspas, rotineiro, daqueles que nós vemos na consulta, que desenvolveu 1 ano de vida ou aos 2, que não tem sintomas, esses quase nunca se queixam de diplopia. Agora, temos visto alguns estrabismos que cursam com dupla imagem, com diplopia, não é frequente, felizmente não é frequente, mas é mais frequente do que acontecia há muitos anos atrás, por causa do excesso de trabalho de perto. Há alguns estrabismos, isto é pouco frequente, mas nos que acontece é dramático para aquela pessoa, não é? Claro. Ou seja, o excessivo trabalho de perto em algumas pessoas que têm instabilidade na fusão pode descompensar um estrabismo, por exemplo, aos 12 anos, aos 10 anos, e esse miúdo já é um adulto, digamos assim, porque a maturação do sistema nervoso central terminou, ou seja, o tal da aprendizagem terminou aos 7, 8, 9 anos. E qual é a idade normalmente em que termina? Portanto, ela começa desde que nascemos e, portanto, a janela, digamos assim, da nossa intervenção do desenvolvimento cerebral é por volta dos 7 anos até aos 8. Portanto, se uma criança não tinha estrabismo até então e passou a ter, ela vai se queixar de diplopia, não é? Pronto, passa a ser um adulto. Portanto, a diferença, às vezes também temos, mas eu tenho um familiar em casa, o meu tio tem estrabismo e não se queixa de dupla visão. Porquê? Porque isso também é uma pista clínica. Ou seja, se eu vejo um adulto que tem um estrabismo e que não tem dupla imagem, normalmente até tem pior visão desse olho, é porque já o traz desde criancinha. Era miúdo, tinha um estrabismo, aprendeu a desligar na altura e ficou com um olho amblíope daquele lado. Agora, uma pessoa que não tinha e que passa a ter a partir dos 8, 10 anos de idade, vai se queixar de dupla imagem. Não é? Ora, e quais são as opções de tratamento, tanto para crianças como para adultos? Lá está, por exemplo, naquele caso do homem, 60 e poucos anos, fatores de risco cardiovasculares e que teve um evento isquémico, porque nós atribuímos isquémico, que é a maior probabilidade, mas vamos fazer uma ressonância magnética um TAC para excluir as causas mais graves que precisam de tratamento. Claro. Não é? Nessa pessoa, por exemplo, tem o chamado paralisia de um sexto par ou do terceiro par, que são os nervos que inervam os músculos que fazem mexer o olho. Esses muitas vezes até não vamos fazer nada, porque vamos vigiar nos primeiros 6 meses. Okay? Mas a pessoa continua a ver. Mas a pessoa está a ver dupla e, por uma questão de conforto, vai ter que ter paciência e vai tapar o olho mau para poder funcionar no seu cotidiano, com as suas limitações. Obviamente, se o seu trabalho exigir uma visão fina, ele não vai conseguir trabalhar. Claro. Pronto. Mas muitos deles resolvem. Agora, se tivermos um estrabismo, por exemplo, secundário ou uma cirurgia, uma pessoa teve um tumor cerebral, tinha um meningioma, tinha este tumor ou aquele tumor, e que um dos efeitos laterais possíveis são tumores, salvou-se a vida da pessoa, que é a parte mais importante, mas houve uma paralisia de um nervo, quer por compressão do tumor, quer, por exemplo, intraoperatoriamente, muitas vezes esses estrabismos não vão, quer dizer, desaparecer. De qualquer das maneiras, nós nas fases iniciais vamos vigiar, porque se é uma pessoa que tem um tumor
ou que tem uma doença desmielinizante e que está a fazer tratamento para essa doença, por exemplo, quimioterapia ou então medicação biológica para tratar a sua doença desmielinizante, portanto, o tratamento da patologia de base pode alterar o ângulo do desvio. Sim. Às vezes hoje está assim, mas passado daqui a 3 meses está assado, não é? E, portanto, nós vamos vigiar numa fase inicial, vamos tentar tratar os sintomas, às vezes podemos pôr óculos que têm uma determinada, uma lente especial que se chamam os prismas oculares. Às vezes, se o desvio não for muito grande, nós podemos, com uns óculos que, ou seja, o olho está assim e desvia a imagem para ali, e nós pomos num prisma que faz desviar a imagem para no sentido contrário. Então, a pessoa pode ficar confortável na posição de olhar em frente com uns óculos e andar assim, e aí, se às vezes o desvio piorar, nós vamos ter que operar. Portanto, muitas vezes, a maior parte do tratamento para os estrabismos com dupla imagem acaba por ser cirúrgico, que é o tratamento que nos dá melhores resultados a longo prazo se a patologia de base se mantiver estável. E é um procedimento simples? É um procedimento simples para quem o faz, como eu costumo dizer. Portanto, claro que a cirurgia de estrabismo é uma cirurgia de ambulatório, maioritariamente. Pronto, raramente é uma cirurgia que implica internamento, a não ser que a patologia da pessoa precise de internamento. Portanto, é uma cirurgia de ambulatório, em que a pessoa vem de manhã, com anestesia geral, não é? E a meio da tarde irá embora. Portanto, é uma cirurgia cuja recuperação também é relativamente simples. Por exemplo, eu hoje de manhã estive a operar estrabismos. Pronto, operei de manhã 3 estrabismos e, por exemplo, segunda-feira vou ver o paciente, vou ver os doentes e normalmente nessa altura já recuperarão a sua, claro, com alguma dor nos movimentos oculares, a ter que colocar gotas e alguma pomada, dependendo do caso, mas já se recupera a sua função, não é? Sr. Doutor, também há casos de diplopia em jovens? Sim, exatamente. Portanto, a maior parte das diplopias são nos adultos, não é? Porque a patologia que nos traz a diplopia, portanto, acidentes isquémicos, acidentes de viação, não precisa ser acidentes de viação, pode ser uma queda, por exemplo, em que eu até posso não bater diretamente com a cabeça, mas bater com a região da face. E, portanto, ao bater com a região da face, eu posso ter fraturas da parede óssea que protege o olho e nessas fraturas o músculo ficar preso. E, portanto, depois o olho não consegue mexer. Portanto, não ser diretamente um dano do nervo, mas um dano do músculo. Mas os acidentes deste género, claro, e as patologias são mais frequentes nos adultos, não é? Mas claro, isso também pode acontecer nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, portanto, isso também pode acontecer. O tratamento será o mesmo. Temos a questão, é que normalmente, quanto mais novo é o paciente, que também depende da gravidade, mas para o mesmo tipo de patologia, a recuperação é melhor e a adaptação também é melhor. E a pessoa passa a ver bem? Passado a tal sessão de infelizmente, nós não conseguimos. Um professor meu dizia, e tem toda a razão, que o tratamento para o estrabismo seria eu conseguir operar o cérebro de forma a mandar os impulsos nervosos direitos para os 2 olhos. Ora bem, nós vamos tentar remediar um problema, não é? Portanto, se o olho, por exemplo, o olho direito não consegue mexer bem para a direita, porque tem uma secção no nervo, o nervo não está a funcionar, ou funciona pouco, não é? Ou esse músculo também teve um dano, eu não consigo pôr um músculo novo, portanto, eu não vou lá substituir o nervo. O que é que eu vou fazer na cirurgia de estrabismo? Apesar do problema ser no nervo, significa que aquele nervo não está a mandar impulsos nervosos na mesma medida para este músculo como para o músculo correspondente do outro lado, não consegue mandar na mesma maneira, e eu vou ter que, por exemplo, fortalecer esse músculo ou enfraquecer o músculo do outro lado, ou seja, eu vou enganar o cérebro, ok? Portanto, não há uma maneira de eu pôr tudo normal. Agora, para uma pessoa, é fácil de perceber, uma pessoa que, quando está a olhar em frente com a cabeça direita, tem sempre uma dupla imagem, ao ter sempre uma dupla imagem, é muito bom, é um acréscimo enorme na sua qualidade de vida de deixar de ver a dupla imagem quando olha em frente. Claro. Mas se forçar aquela posição onde ela piora, aí provavelmente vai sempre notar, claro que depende dos casos, mas normalmente o nosso objetivo com a cirurgia de estrabismo é que a pessoa, no seu olhar em frente, tenha uma fusão da imagem. Claro que naquela posição em que o olho já não conseguia mexer bem, provavelmente vai continuar a ver duplo, dependendo dos casos. Há casos que nós conseguimos resolver, mas quando são casos mais graves,
Não, mas a pessoa é avisada e fica muito feliz na sua posição. Ou então, a tal pessoa que olhava assim, não é? Que punha assim a cabeça, se em vez de andar assim, conseguir andar com a cabeça direita, ou então assim, às vezes entortam a cabeça para um lado e para o outro. Se conseguirmos corrigir a posição da cabeça, a pessoa está ótima, não é? Quem tem astigmatismo ou miopia, há aqui alguma relação associada? Tem mais probabilidade de ter este problema? Às vezes o astigmatismo alto, portanto, não são coisas que não estão relacionadas. Não estão relacionadas. Portanto, a diplopia é como se fosse um problema neurológico ou mecânico, não é? O astigmatismo, a miopia, a hipermetropia são defeitos de focagem do próprio olho, ou seja, do órgão. Às vezes, se calhar é importante chamar a 2 pontos. Portanto, às vezes há pessoas que nunca usaram óculos na vida e têm até um astigmatismo grande, e a maneira de se queixarem do astigmatismo, porque o astigmatismo há um desfoque muito grande, porque uma miopia, quando é grande, eu vejo tudo desfocado lá na frente. Um astigmatismo só consegue focar mais ou menos, mas nota uma espécie de um desfazamento. Por exemplo, quando estou a mostrar as clássicas linhas no monitor, com as letras, eu vejo aqui, mas vejo uma imagem sombra. E às vezes isso não é uma verdadeira diplopia. É só um astigmatismo que não está bem corrigido e, portanto, a pessoa nota o desfoque da imagem, um arrastar. Às vezes é preciso perceber se aquilo é verdadeiramente por causa do astigmatismo ou não. Agora, há um tipo de erro refrativo que nós, pediátricos e estrabologistas, falamos sempre, que é aquele que as pessoas menos conhecem, que é a hipermetropia. Portanto, há 3 erros refrativos mais frequentes. É o astigmatismo e a miopia e a hipermetropia. A hipermetropia é exatamente o contrário da miopia. Mas, para tentar explicar de uma forma simples, a miopia eu tenho dificuldade a ver ao longe, mas consigo ver muito bem ao perto. Agora, um hipermétrope, ou seja, numa hipermetropia significativa que nos afeta a visão, eu vejo pior para o perto do que vejo para o longe. Agora, uma criança, por exemplo, com 6, 7 anos, lá está, 8 anos, que deixou-se, por acaso nunca foi diagnosticado e tinha uma hipermetropia, por exemplo, de 3 ou 4 dioptrias, que já é considerada bem significativa. Mas ele consegue, não se vai queixar de nada, até uma altura em que tenha muita exigência visual de perto, porque consegue focar essas 4 dioptrias mais o necessário para focar para perto. Mas, atualmente, lá está, e vamos recorrer outra vez àquele ponto dos dias 2 com o trabalho intensivo de perto. Portanto, nós passamos muitas horas o perto de ler um livro, que é esta distância mais ou menos dos 30 centímetros, mas o telemóvel, apesar de nós, pais, e nós também temos a consciência, mas sobretudo para os nossos filhos, assim, afasta o telemóvel, mas o telemóvel não se vê aqui, o telemóvel vê-se aqui. Portanto, uma pessoa que tenha 4 dioptrias de base, quando está a ver um telemóvel, tem que focar em cima mais 3 dioptrias e meia, são 7,5. Portanto, aquele esforço é de tal forma desmesurado e quando nós estamos a focar para o perto, os nossos olhos fazem isto, convergem. Portanto, a acomodação, que é a capacidade de focarmos o perto, traz consigo a convergência e então pode descompensar um estrabismo. Portanto, quando me perguntava, o astigmatismo e a miopia podem estar relacionados com isto? Normalmente não estão, embora miopias muito altas possam estar. Mas a hipermetropia, neste contexto, ou seja, nos nossos adolescentes hipermétropos, mas mesmo nos miopes também pode acontecer, mas com o esforço intensivo de perto, isto não está escrito em nenhum artigo científico, é uma percepção, ou seja, isto não está diretamente provado. Mas o que é facto é que nós vemos cada vez mais isto e não víamos, não é? Descompensações, ou seja, chama-se o estrabismo adquirido do adulto ou do adolescente, do jovem, que já não é naquela idade em que consegue suprimir a imagem. E isto, vamos a ver, a maior parte deles são pessoas que estão muito, muito exageradamente no perto. E, portanto, aqui sim, a hipermetropia pode estar relacionada com uma descompensação de uma fusão instável que se tornou uma diplopia. Muito bem. Muito obrigada por esta explicação. Não, Doutor, vamos fazer um curtíssimo intervalo então. E na última parte vamos abrir as portas do nosso consultório e é a sua vez de fazer questões sobre a visão dupla, diplopia ou oftalmologia, claro, de uma forma geral. Pode ligar para se inscrever e fazer a sua questão através do número 22-508-3297. Já sabe que só tem de dar o seu nome, idade e terra de onde está a ligar, a sua localidade. Se preferir, pode enviar um e-mail para o endereço consultório@portocanal.pt. Isto pós um curtíssimo intervalo e para a última parte do consultório. Tem 5 minutos para o fazer. Contamos consigo. Até já.